Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra de hoje te aproxime cada vez mais de Deus. E ela está no Salmo 24, que diz: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Querido irmão, amada irmã, eleitos do Senhor, a palavra de Deus para hoje nos mostra a importância de ter intimidade com Deus. E intimidade não é somente pedir, meus irmãos, mas sim muitas vezes agradecer e muitas vezes também ficar em silêncio, porque às vezes a gente não sabe nem como orar, mas nós temos a certeza que Ele mesmo assim acalentará o nosso coração. O Evangelho de João inicia com um dos versículos mais belos e que mais demonstram a intimidade e o relacionamento de Cristo com Deus. O discípulo amado fala que no princípio de tudo o Verbo estava em Deus, subsistia no Senhor e era o próprio Deus. O apóstolo continua nos versículos seguintes, relatando que o Verbo veio ao mundo, o Verbo habitou em nosso meio e por meio dele podemos ver a glória do Deus Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, deixou o Pai, abriu mão de toda a sua glória celestial, esvaziou-se de tal forma que se tornou servo, fez-se em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana e mostrou sua obediência a Deus. Ele foi morto e pendurado em uma cruz, porém sempre se mostrou obediente ao Pai. Obediente de tal forma que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Cristo, meus irmãos, conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus havia traçado para a sua vida. Primeiro porque ele sabia quem era e quem é. Ele tinha uma convicção da sua missão e da sua identidade. E principalmente porque ele mantinha uma intimidade com Deus. Mesmo se fazendo homem, Cristo não deixou de buscar o Senhor. Ele era Deus. Pela lógica humana, ele não precisaria orar, mas ele sempre procurava buscar o Pai através da oração. Ele não deixou de se relacionar com o Pai. Por isso, meus irmãos, o relacionamento entre Jesus e o Pai é o maior exemplo que nós temos na nossa vida cristã de como devemos nos relacionar com Deus. Cristo, mesmo sendo Deus encarnado, não deixava de orar e retirar-se para ter um tempo a sós com o Pai, como indicam diversos relatos bíblicos. E é por meio da Bíblia que aprendemos como nos achegar a Ele, como agradá-lo e como dirigir as nossas orações ao Senhor do Universo. Um Deus tão grande que escolhe se relacionar com criaturas tão pequenas como nós. Cristo, diversas vezes, ao ser rodeado por multidões, se despedia e retirava-se para orar, ter um tempo a sós com Deus. Algumas vezes, logo após realizar curas e milagres, ver notícias correrem e multidão chegando, Jesus se retirava, se recolhia para lugares solitários para ficar somente com o Pai e orar. O Filho unigênito, meus irmãos, ele sempre buscava estar em intimidade com Deus. Ele orava não somente durante o dia, mas também nas madrugadas. Cristo não tomava decisões antes de conversar com o Pai. Ao ser batizado por João Batista, Jesus orou
e todos puderam presenciar os céus se abrindo e Deus falando, confirmando tudo aquilo que João Batista já havia proferido anteriormente, que Cristo era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, irmãos, não somente tinha momentos a sós com o Pai, mas com todo amor e cuidado ensinou seus discípulos a orar. Com todos esses exemplos, meu irmão e minha irmã, podemos perceber que Jesus, mesmo sendo Deus, ele tinha um momento de intimidade com o Pai. Precisamos, meus irmãos, persistir em oração. É por meio dela que a nossa fé é fortalecida e medimos a nossa intimidade com Deus. Você ama alguém que você não conhece? Você ama uma pessoa que não conversa com você? Uma das formas de demonstrar o nosso amor a Deus é manter uma vida de oração. O amor amou, então ame Ele de volta. Persevere em oração, meus irmãos. Senhor meu Deus, queremos te conhecer e te amar por completo a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a priorizar a sua companhia. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e a amá-lo como tu nos ama. Muitos não sabem nem por onde começar, Senhor, para sentir a tua presença. Envia o teu Santo Espírito para que ele conduza as ovelhas que estão perdidas pelo caminho. Cuida de nós, meu Pai. Te adoramos hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus. Queridos irmãos, que essa palavra tenha sido motivadora para que a partir de hoje você tenha mais intimidade com Deus, pois é isso que Ele espera de você. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ajude para que mais pessoas conheçam a santa palavra de Deus, deixando o seu gostei no vídeo para que ele possa ser recomendado para outras pessoas. E inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ativando as notificações para receber as demais palavras. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.